O título da nossa palavra hoje é A Travessia para 2025. Uma história, uma jornada de oportunidade e graça. Dentro da perspectiva de um Deus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, entendemos que, por ser melhor que o ontem pode ter sido, ele não se compara ao hoje, porque o hoje é o presente de Deus. O amanhã talvez nem exista para nós, mas para Deus não há ontem, hoje ou amanhã. Ele é atemporal. Mesmo assim, Ele nos permite viver e sentir o tempo passar. E hoje estamos felizes pelo que Ele fez ontem e pelo que Ele está fazendo agora. E por isso que ler para nós o Salmo 126 é super importante. Embora tenhamos enfrentado noites sem dormir e lágrimas de incerteza que permearam o hoje, foram essas lágrimas do ontem que nos presenteou a abrir portas. E como o Salmo 126 diz, a semeadura feita com lágrimas, e as lágrimas de ontem, resultaram numa colheita abundante de alegria hoje. Portanto, se as lágrimas, elas ainda estão dentro dos seus olhos no dia de hoje, certamente, baseado no Salmo 126, vocês podem ter certeza que o amanhã será um amanhã de uma colheita de muita alegria. E o Salmo 126 diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: olha, grandes coisas fez o Senhor a esses, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, porque os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É assim que estamos, como um culto que você já presenciou, muitas coisas acontecendo, muitas já aconteceram, que ficaram para trás, como o culto de homens que tivemos ontem, tremendo, mas faz parte do passado. E muitas coisas que acontecerão ainda durante essa semana e até a travessia para 2025, mas isso está nas mãos de Deus e pertence ao futuro. O que acontece é que nós precisamos valorizar este presente, este agora que estamos aqui. Por isso se chama presente de Deus, por isso se chama graça de Deus, por esse dia. Eu gostaria que você aplaudisse ao dia de hoje. Você está vivo, você está respirando e você pode celebrar ao Senhor e lembrar que Ele vive em você. Isso é muito bom. Enquanto se aplaude, dá uma respirada. Que gostoso. Glória a Deus. Estamos em 2024 e o número 4 em hebraico é representado pela letra Dalet e tem um significado especial na tradição bíblica. Ele simboliza o conceito de porta, o de acesso, pois a letra Dalet se refere a algo que abre passagem, tanto física quanto espiritual. O número 4 tem ligações com criação, com o mundo natural. Na Bíblia, o número aparece como símbolo da totalidade da criação terrena. São 4 os símbolos cardeais: norte, sul, leste, oeste. São 4 estações do ano para os países tropicais. São 4 os elementos essenciais da natureza: terra, ar, fogo e água. Na criação, em Gênesis, no 4º dia, Deus fez o sol, a lua, as estrelas e colocou em ordem todo o universo. Além disso, o número 4 pode simbolizar a completude divina em relação ao mundo físico. Deus fez todo o mundo ali até o 4º dia, e depois criou os animais, depois criou o homem, e depois Ele descansou. O 4, ele é um número muito significativo. Estamos chegando no final e talvez porque a gente vê a porta de nós acessarmos ao cinema, a porta de nós acessarmos um hotel que faremos o culto ainda este ano no Tatuapé,
A porta de ter casas abertas, onde a palavra de Deus está sendo ministrada, porta aberta onde os homens foram ministrados. Então o Senhor, Ele tem preparado para o coletivo muitos acessos, e acessos não é simplesmente você entrar, ou melhor, acesso é você ter autorização para você acessar determinado lugar, tanto no mundo físico como no espiritual. Mas de nada vale você ter o acesso, você ter a chave, você tem a senha, se você não tem coragem e ousadia para entrar, para abrir, para tomar posse. E esta igreja, este ano, entendendo que no início do ano o Senhor colocou para nós, que seria o ano do acesso, Ele nos preparou até o final do ano, para não termos apenas o acesso. Quando aparece a oportunidade, a gente bota o pé e entra. Quando aparece a terra nova, a gente vai, toma posse e entra. E se Ele tem feito isso no coletivo, é porque Ele tem feito isso no coração de cada um de vocês que estão aqui também. Ele tem aberto portas, Ele está dando acesso para você. E esta manhã eu quero encorajar você a não ter apenas o acesso, a não ter apenas a chave, mas você ter a coragem de virar a fechadura e de entrar, de tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido para você, ainda esse ano, porque quando você entrar pelo acesso, quando você digitar a senha, que Ele vai dar a você esta manhã, você vai não mais chorar como você chorou até ontem, mas você vai se alegrar de tudo que você imaginou como um sonho se realizar em nome de Jesus. E se você gostou dessa palavra, você aplaude ao Senhor e você dá um brado de vitória, porque é um tempo da alegria do Senhor tomar conta do teu coração. Também quero trazer à memória, como estou falando de uma jornada, uma transição, uma travessia de 2024 para 2025, o número 5 em hebraico está associado à letra Re. E essa letra tem um forte significado de graça, favor e bondade. Na Bíblia, o número 5 simboliza a bondade merecida de Deus para com o seu povo, refletindo a sua provisão, a sua misericórdia e a sua compaixão. Essa graça é vista em várias passagens, como nos 5 pães que Jesus multiplicou para alimentar milhares de pessoas, representando o suprimento abundante de Deus que está por chegar. Além disso, o tabernáculo no deserto tinha várias partes e móveis com dimensões baseadas no número 5, mostrando que a graça de Deus estava presente no meio do povo e no lugar da adoração. O número 5 também é associado à proteção e bênção, sendo um lembrete de que mesmo nos desafios a graça divina é suficiente para nos fortalecer e nos guiar. Para o povo hebreu, o número 5 simboliza essa poderosa interação de Deus com o seu povo, uma aliança de favor que traz transformação e plenitude. Portanto, eu vos lembro que o Senhor diz em Jeremias 29:11, porque sou eu quem sei o propósito. Sou eu quem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu tenho pensamentos a teu respeito. Eu tenho pensamentos a respeito da tua família. E esses pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês estão esperando. Então a travessia que vamos ter de 24 para 25, esse acesso, essa porta, essa graça abundante do Senhor, a multiplicação da graça do Senhor vai se dar na tua casa e na tua vida. E por isso, nesta travessia, nos últimos dias de 2024, talvez você seja tentado a dizer que está cansado, e eu vim aqui esta manhã para dizer que Ele dá força ao cansado. Talvez você esteja pensando que você está puxando o freio de mão no final do ano, mas nesse final do ano é tempo de você pisar no acelerador, é tempo de você ligar os motores do helicóptero, é tempo de você ligar as turbinas, porque o Senhor vai dar uma força para você que espera nele. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão, não descerão, mas subirão e voarão como águias.
e vão ter força para disputar, não com outras pessoas, mas vão disputar com aqueles que vêm com cavalos, aqueles que vieram com cavalos contra você. Você ligará o turbo do Senhor, e a ousadia do Espírito, o dunamis do Senhor, te impulsionará como uma dinamite para a multiplicação da graça de Deus. Aonde não tinha alimento, os 5 pães se multiplicarão em alimento para a tua casa, para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. Aquilo que você não viu acontecer nos últimos 40 anos, 40 anos se passaram no deserto, mas no 4 do Senhor, Ele bota ordem em tudo, e Ele cria você para botar ordem nesse tempo, para botar ordem na sua casa, para botar ordem nos seus sonhos, e Ele multiplica a alegria no teu coração, dá força àquele que não tem vigor, e você vai se regozijar, não só você, mas toda a tua casa. Então eu te convido nesta travessia de 24 para 25, a celebrar a graça do Senhor e a força do Espírito dEle. E para isso eu trago a vocês um texto em Mateus capítulo 8, eu fiz um resumo do texto e deixei aqui e vou ler para vocês, diz assim: em Mateus capítulo 8 acompanhamos Jesus em uma intensa jornada de milagres, ensinamentos e desafios à fé. A cena começa com ele rodeado por uma multidão sedenta por cura e direção. Logo no início Jesus demonstra sua compaixão e poder ao curar um leproso que se aproximou em humildade, clamando por purificação, e com apenas um toque, Jesus devolve a este homem a dignidade e a saúde, desafiando as normas sociais e religiosas da época. Jesus não tem nenhum compromisso com normas de religião desse tempo. Em seguida, um centurião romano, um homem de fé inesperada, aproximou-se de Jesus pedindo pela cura do seu servo. Impressionado pela confiança desse homem, que acredita que uma simples palavra sua é suficiente para operar o milagre, Jesus declara que esse centurião, um gentil, ele possui uma fé que excede a de muitos de Israel. É nesse momento que Jesus fala sobre então a travessia ao reino de Deus pela fé, afirmando que pessoas de todas as nações, do Oriente e do Ocidente, eles tomarão um lugar especial com Abraão, Isaque e Jacó no reino, enquanto muitos dos que são chamados, que eram chamados filhos do reino, serão lançados para fora por sua incredulidade. Após essa declaração impactante, Jesus continua seu ministério, agora na casa de Pedro. Ele cura a sogra de Pedro com um simples toque, mais uma vez um toque, mais uma vez o Senhor vai te tocar esta manhã. E ela imediatamente depois do toque ela se levanta para servi-los, ou seja, foi curada. A cura se espalha como um sinal de seu poder divino. E à medida que a noite avança, muitos endemoniados e doentes são trazidos a ele. Tem muito demônio que vai embora esta manhã aqui também, em nome de Jesus. E todos encontram alívio. E ao curar essas pessoas, Jesus cumpre a profecia de Isaías. Que profecia é essa, pastor? Ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Cada cura é uma demonstração do amor e da missão de Jesus, que veio para libertar e restaurar a humanidade. Então, em um momento de retirada, Jesus ordena aos seus discípulos para se separar da multidão. E aqui eu faço um adendo: se você quer entender mais a diferença de multidão e discípulo, você ouve a mensagem de quarta-feira passada, quando o pastor Márcio trouxe, e ele pregou toda essa parte da minha mensagem aqui. O Senhor o inspirou para que eu também fosse inspirado a concluir esse meu sermão. O Espírito do Senhor já estava agindo durante todo esse mês, durante toda essa trajetória de 2024, para dizer que Ele não espera a multidão. Jesus não se impressiona com a multidão, Jesus não fica impressionado com muitos seguidores. Jesus se preocupava com os seus discípulos, com o cuidado pessoal. Jesus se preocupa com você. Jesus não está preocupado com a cadeira que está vazia do lado. Jesus está preocupado com o seu coração vazio, que precisa ser cheio dele.
Então, em um momento de retirada, Jesus ordena aos seus discípulos que atravessem para o outro lado do mar, uma travessia, como nós vamos ter de 2024 para 2025. Ele decide afastar da multidão, levando apenas aqueles comprometidos em segui-lo de perto. Mas antes de entrar no barco, um dos discípulos não identificado, ele hesita e ele pede permissão para enterrar seu pai antes de seguir em frente. E a resposta de Jesus é dura e inesperada. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ele mostra que o chamado de Deus é urgente e superior a qualquer tradição ou responsabilidade pessoal. Jesus está ensinando aqui a seus discípulos que em uma travessia não há espaço para hesitação ou apego aos compromissos do passado. Essa expressão, deixa os mortos sepultar os seus mortos, é como o discípulo dizer: eu preciso cuidar dos meus pais até eles morrerem. Eu preciso cuidar dos meus negócios até o fim. E só depois eu posso segui-lo. Não significava que o pai tinha morrido naquele momento. Jesus então orienta para que aquele discípulo deixe os pais com aqueles que não estão o seguindo, para que possam cumprir, para que ele pudesse cumprir o chamado do Senhor. E é assim que funciona hoje. Muitos querem primeiro resolver as suas demandas, e em segundo lugar colocar o reino de Deus. A multidão, como ouvimos quarta-feira, ela vem para ter o seu problema resolvido. O discípulo não, ele vem com o problema, para que seguindo Jesus o problema seja resolvido. E é assim que o Senhor nos ensina: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então hoje é dia de você, saindo de 24, indo para 25, quem sabe, trazer consigo ou deixar com aqueles que não seguem Jesus, resolver os problemas da sua casa. Porque você não faz parte da multidão, você não veio aqui somente para ouvir de um Deus que pode te curar, para você voltar para resolver o seu problema. Você veio aqui para se juntar com Jesus, para resolver o problema da sociedade. Por isso você está aqui essa manhã, para ouvir da verdade, receber do poder e sair para levar a cura, sair para levar a restauração e ajudar o povo a transicionar de 24 para 25. E esse momento é um divisor de águas. Jesus deixa claro que seguir a Deus exige total entrega e disposição para abandonar até mesmo os assuntos que parecem mais importantes ou legítimos aos olhos humanos. A travessia para o outro lado não é apenas física, mas espiritual. É a passagem para um novo nível de compromisso, onde a fé e a obediência ao chamado de Jesus são a sua prioridade absoluta. Essa transição a uma nova terra, a um novo tempo, é de fato uma travessia. E como toda travessia, ela nos chama a deixar certas coisas que podem pesar na travessia para trás. Não é uma tarefa fácil. A travessia vem com desafios, com incertezas, com o peso de soltar o que um dia nos foi familiar. Mas também traz uma promessa, um novo tempo, uma nova terra, um novo ano, novos horizontes, novas oportunidades que Deus já tem preparado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não estão percebendo? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos aonde não tem nada. Agora nessa travessia, onde Jesus convida os seus discípulos para estarem, no versículo 23, diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Note que primeiro quem entra no barco é Jesus. O barco não vai à deriva e nunca vai ficar sozinho, porque talvez você esqueça, mas ele está no teu barco. Se um dia você declarou Jesus como o Senhor da tua vida, você pode estar até ignorando Ele, e Ele está aí no teu barco dormindo, mas essa manhã Ele vai acordar em nome de Jesus. Porque com Cristo no barco, fala comigo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Número 1, agora eu começo a mensagem, e diz assim: a tempestade como parte da travessia. Eis que no mar se levantou uma tempestade.
tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E eu coloquei um vídeo, e eu quero que, se o vídeo, ele sem áudio, ele pode ficar sendo passado aqui, pode apagar atrás aqui, o vídeo pode ficar, você pode prestar atenção no vídeo. E eu vou estar falando. Quando o Cleiton, ontem ele ministrava e teve um momento no meio dos homens que ele falou, vocês lembram de Pedro? E eu lembrei exatamente, eu queria ter colocado um vídeo para exemplificar aquele momento do louvor, quando Pedro, ele quis andar sobre as águas. Hoje nós temos a visão que a gente pode não apenas ouvir, falar ou ler, mas a gente pode ver. O Senhor está nos dando os cinemas, as salas de cinemas estão vazias, não tem gente para ir assistir, e eles precisam dos crentes para encher a sala dos cinemas. Deus está nos dando as salas de cinemas para virar locais de adoração ao Senhor, e nós mudarmos a sociedade. Deus está colocando Hollywood abaixo, e está levantando os seus filhos que estão tomando essa esfera do entretenimento, e nós vamos glorificar o nome do Senhor lá. E existe uma travessia para nós sairmos de dentro dessas quatro paredes e entrarmos e tomarmos posse do cinema, tomarmos posse daquele território que foi de Mamon, aonde Mamon ele sempre foi lá e levou as pessoas a se endividarem dentro daqueles templos capitalistas. O Senhor está colocando os crentes lá para sustentar aquele lugar, e existe uma travessia, e nessa travessia pode ficar turbulento, pode ter tempestade, mas hoje vamos aprender que Jesus está no barco. Ele entrou no barco primeiro para nos levar do outro lado. Ele quer que nós clamemos o nome dele. Ele quer que a gente grite esta manhã. Grita comigo, Jesus! Grita mais forte, Jesus! Ele vai te levar para o próximo estágio de sucesso da tua vida esta manhã. Versículo 24 diz, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. No momento em que os discípulos estavam obedecendo ao chamado de Jesus para atravessar para o outro lado, uma tempestade violenta surgiu. Isso nos lembra que mesmo quando Jesus e nós estamos no centro da vontade de Deus, podemos enfrentar tempestades. A travessia não significa ausência de desafios, muito pelo contrário. Deus, se Ele enviou o Filho dEle para entrar no barco primeiro, é porque a tempestade vai surgir, mas Deus já mandou a provisão antes, que é o próprio Jesus. Deus frequentemente permite dificuldades para fortalecer a nossa fé e a nossa confiança nele. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, está lá em 1 Coríntios 10:13, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, com a prova, Ele já vai prover o livramento, de sorte que possais suportar. A tempestade não era um sinal que estavam no lugar errado, mas sim uma oportunidade para que eles conhecessem o poder de Jesus de uma maneira que ainda não tinham experimentado. Meus amados irmãos, o nosso amigo Tiago disse, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O barquinho está quase naufragando, mas Jesus estava lá dormindo. Mas essa semana, hoje, você vai clamar a Jesus e Ele vai abrir os olhos e Ele vai proporcionar à tua família um sinal de grande bonança. É que eu trago a existência sobre você esta manhã. Talvez não existia isso, mas pelo poder de Deus que usa minha boca esta manhã, eu trago a existência a você, um tempo de paz e multiplicação da graça abundante para você, para a tua família e todos que estão no barco contigo, em nome de Jesus. Número 2, o barco coberto pelas ondas, o peso do medo. As ondas cobriam o barco
colocando os discípulos em uma situação de desespero. Esse detalhe representa o medo e a vulnerabilidade humana diante das situações que fogem do nosso controle. O barco é um espaço limitado, é um espaço frágil, não tem muito para onde fugir. Que na tempestade simboliza a nossa sensação de segurança, do meio daquela tentação monstruosa, onde você só vê a água dos lados. A única coisa que te provê um pouquinho de segurança é o barco, mas ele se desfaz no meio daquela monstruosidade da tempestade. Quantas vezes nos sentimos assim em meio às tempestades da vida, como se fôssemos submergir, sem forças para resistir. Esse versículo toca no ponto de nossa fragilidade e da nossa dependência de algo maior, ou de alguém maior que nós, alguém maior do que o nosso barco, que possa nos fazer sobreviver a tantos desafios, a tantas tristezas da vida que passamos todo dia. Mas o terceiro ponto, eu quero vos lembrar que Jesus, ele está no barco, mas ele está dormindo, porque você se esqueceu que Deus enviou Jesus antes da fundação do mundo. Ele já tinha te amado, e em João 3,16 ele diz: olha, eu te amei tanto, eu desejei tanto você, que eu enviei o meu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não vai perecer, só precisa acordar o Jesus que está dentro do teu coração, que está dentro da tua família, como entrou na família do Ricardo e da Vitória. E nunca vai naufragar esse casamento, esta família. É necessário eles se lembrarem que um dia estiverem empenhar a sua palavra, e Jesus entrou no barco, Jesus entrou na festa. Quando Jesus entra na festa, não falta alegria, não falta vinho, porque ele foi convidado para a festa. Você convidou Jesus para a sua vida, não vai faltar alegria nesta travessia. Deixa o barco saculejar, deixa o barco mexer, que as ondas não vão afundar, em nome de Jesus. O detalhe de Jesus dormindo durante uma tempestade que ameaçava a todos naquele barco é surpreendente. Esse sono de Jesus representa uma paz e confiança absoluta que ele tinha no Pai, mostrando que ele não se intimidava diante das circunstâncias externas. Mesmo em meio à agitação e ao perigo, Jesus descansava. Vocês viram no vídeo como pode alguém no meio de uma turbulência daquela estar dormindo? Ele confiava naquele que tinha lhe confiado uma missão. Salmo 139 diz que Deus tem uma história, Ele conheceu você e escreveu todos os dias. O dia que for para você partir, você vai partir. Mas se for para ser hoje, que seja hoje. Mas se não for hoje, eu vou descansar no Senhor. Tem gente perdendo o sono, tem gente perdendo a vida. E eu já estou terminando aqui, falta só 4 pontos, mas os músicos já podem vir. Esse sono é um chamado para os discípulos e para nós aprenderem a confiar. Jesus dormindo demonstra que não precisamos nos desesperar quando enfrentamos dificuldades. Sua paz é uma paz que vai além da nossa compreensão, uma paz que nos convida a confiar mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso lado. 4º ponto, o contraste entre fé de Jesus e a reação dos discípulos. A diferença entre a calma de Jesus e o medo dos discípulos é uma lição sobre fé e perspectiva. Os discípulos focavam no que eles podiam sentir e ver, as ondas e o vento, e isso os levava ao desespero. Jesus, por outro lado, não se deixava influenciar pelo que ele via ou sentia no ambiente externo. A sua confiança estava na autoridade e no poder daquele que o tinha enviado. Deus te enviou nesse mundo, meu amado, assim como Jesus foi enviado, você foi predestinado para ser igual a Jesus. Você dá comando para a tua tempestade. A tempestade revela onde cada um coloca a sua fé. Jesus estava em paz porque sua fé estava enraizada na soberania de Deus. Os discípulos ainda estavam em crescimento espiritual, tiveram que ser confrontados com sua falta de fé para que pudessem aprender a confiar mais profundamente. Número 5, a proximidade de Jesus no meio das nossas tempestades.
Embora os discípulos estivessem com medo, Jesus estava no barco com eles. Esse é um lembrete poderoso de que mesmo quando passamos por tribulações, Deus está presente. Ele não nos deixa sozinhos nas tempestades. Sua presença é a nossa fonte de segurança. Mesmo enquanto dormia, a presença de Jesus no barco significava que nada poderia realmente ameaçar a vida deles, pois o Filho de Deus estava ao seu lado. Isso nos ensina que por mais intensas que sejam nossas tempestades, Deus está conosco, mesmo quando Ele parece estar silencioso. Você ora, mas Ele não falou nada, mas Ele está lá. Ele me trouxe essa manhã só para dizer isso para você nessa travessia. Ele continua aí. Eu não ouço, eu não vejo nada acontecer, mas Ele está lá. Eu imagino Jesus naquele barco ali, fingindo que estava dormindo, vendo aquele alvoroço e falar: eu quero esperar eles me chamarem. Essa manhã talvez você possa chamar a Jesus para a sua vida, para a tua situação, para o teu barco turbulento. Número 6, um convite a descansar na soberania de Deus. Jesus dormindo no barco é um convite a todos nós para descansarmos em Deus, sabendo que Ele tem poder sobre todas as coisas. Quando a pastora Fabiana ligou para mim e falou: a gente tem que reservar o cinema, mas tem que pagar os 100 ingressos. Eu falei: pastora Fabiana, se a gente não fizer pela fé, a gente não toma posse. Pela fé você vai estar lá com a gente. Teu vizinho, teu filho, que não pisaria nunca numa igreja, mas ele, lá no templo de Mamon, ele vai pisar e vai glorificar Deus lá. Deixa Deus te usar. Tem que ser pela fé. Ele tem poder sobre todas as coisas. Esse descanso não é passividade, ficar sem fazer nada, mas é uma entrega confiante, com certeza de que mesmo quando as ondas nos cobrem, o Senhor é soberano e fiel para nos guardar. Meus amados, essa história de Mateus capítulo 8, os discípulos estavam no barco, mas eu contei todo o capítulo 8, só viram milagre antes, só viram provisão, só viram cura, e entraram no barco, e ali no barco se esqueceram do Deus que tinha feito todos aqueles milagres. Você se esqueceu que Deus curou a pastora Fabiana? Você se esqueceu que Deus curou a pastora Priscila, que quase perdeu um rim? Você se esqueceu que Deus sustentou a pastora Marli, que vai pregar hoje à noite aqui, contando um pouquinho do que ela está sendo moldada pelo Espírito desde o falecimento do meu pai? Vocês se esqueceram que Deus levou a filha do irmão Álvaro e também levou a esposa dele e o deixou ele aqui? Mas por que Deus fez isso? Porque Deus é Deus. E Deus continua aí dentro do seu coração. Talvez esteja quietinho, Álvaro, mas Ele vai acordar no teu coração esta manhã em nome de Jesus. E os seus discípulos, aí o versículo 25, e os seus discípulos, cadê o vídeo? Bota o vídeo aí, deixa o vídeo aí, deixa o povo vir ver um pouco essa história. E os seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo: hoje é dia de você despertar Jesus. Que tal despertar Jesus? Talvez você esteja nessa passagem, você está num barco. Pode apagar minha luz aqui. Talvez você esteja num barco como esse. Imagina todos se mexendo, todos se remexendo, e Jesus continua quieto, esperando ali alguém o chamar. Eu acho que eles vão resolver. Talvez estava com muito sono e falou: eles vão resolver sozinho, porque não me chamaram. Mas os discípulos de repente aproximaram, versículo 25, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. E ele disse-lhes: por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, meus amados, eu fico imaginando Jesus num barco, não sei onde eu vou fazer, mas Jesus deitado num barco, e eles fala que levantou. Esse levantar de Jesus não é ficar em pé simplesmente. Diz que Jesus levanta. Texto do versículo 26. Ele levanta e ele repreende. Ele levanta e ele enfrenta o mar.
ele não fica ali na posição que ele está, ele vai ali na parte da frente do barco, ele levanta, ele encara o vento, ele encara a dificuldade, fala: aquieta-te. Hoje Jesus está se levantando na tua vida. Hoje Jesus mora dentro do teu coração, e se Ele está se levantando na tua vida, levante-se você agora com Ele, e enfrente a tua dificuldade. Levanta agora como um ato de fé. Levanta agora, estende o teu dedo e fala: aquieta-te, tempestade, aquieta-te, dívida, aquieta-te, dúvida, sai da minha vida, porque o Senhor está aqui. E aqueles homens se maravilharam. Hoje, esta manhã, é um tempo de você se maravilhar com o que Deus quer fazer e vai fazer nesta travessia para a tua vida e na tua família. Pode ter dificuldade daqui até a multiplicação da graça de Deus em 2025, mas hoje você tomou posição. Não vão levar teu casamento, não vão levar a tua filha, não vão levar a tua família. Então você levanta como Samar fez na história que eu contei. Você se levanta e fala: esta família é minha, esta empresa é minha, este carro é meu. E não vão levar não, porque o Senhor me plantou aqui e Ele está comigo. A sua vara e o meu cajado, é isso que me consola. Eu não vou baixar a guarda para o inimigo. Eu não vou, levanta a tua mão e fala: eu não vou baixar a guarda para o inimigo. Levanta a tua mão bem forte, corajoso, fala: eu não vou baixar a guarda para o inimigo. Faz negativo para você, negativo para você. Agora olhe para o monte e fala: eu sou daqueles que eleva os meus olhos para o monte, e eu digo: é de lá do alto, acima dos problemas, que vem o meu socorro. Bate no peito e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu vou prosseguir nesta travessia com Jesus firme no meu coração. Levante as duas mãos, feche os seus olhos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja esta manhã e os envio para viver um mês de novembro e dezembro, não tendo apenas acesso aos portais, mas com a graça e o presente de Jesus, Pai, em seus corações. Eu envio-os lembrando que o Senhor é com eles até o final. O Senhor é contigo até a sua volta. Você vai viver a melhor semana da sua vida, porque o Espírito do Senhor está te tomando essa manhã. Você que fala em línguas estranhas, fala em línguas estranhas agora. Eu estou tomando posse agora. Eu tomo posse da tua boca. Eu tomo posse das suas pernas. Eu te encho de poder agora. Eu estou levantando dentro de você. Eu fortaleço os teus joelhos cansados. Eu te dou sonhos e visões. Eu não terminei a obra que eu comecei na tua vida. Eu não terminei, por isso eu te sustentei até aqui, Álvaro. Eu agora guardo o teu coração, para que essa congregação veja o que eu farei através da sua vida, o que eu farei na tua casa, o que eu farei na tua família. Eu já tenho demonstrado no teu corpo físico, eu já tenho aberto os teus olhos, para que você veja o que eu tenho contigo, o que eu tenho com a tua casa, o que eu tenho com os teus irmãos e as tuas irmãs. Receba desse poder agora, receba dessa graça abundante do Senhor agora, sobre a tua vida, sobre os teus projetos, sobre a tua língua, em nome de Jesus. E todos os discípulos verão, todos esses que estão ouvindo agora o som da minha voz, vão ver a diferença, vão ver a glória, vão ver a graça, vão ver o poder que eu estou multiplicando sobre você e sobre esta igreja agora, em nome de Jesus. E quem está feliz, faz barulho para Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Que todos tenham um ótimo dia, meu irmão. É muita unção com a presença do Senhor. Quem conheceu o pastor Marcelo há 28 anos atrás, como eu conheci, ele chegava na igreja, ele tinha um teclado, ele tocava, acabava o culto, ele guardava e ia embora. Ia conversar com a gente, era gago, não pregava, mas Deus deixou acontecer as coisas da vida dele, levar o pai dele embora, mas deixou ele. E quem diria hoje o que ele está pregando? Não é mais gago, desinibido e é abençoado por Deus para pregar. Amém? Vamos embora? Ele me pegou de surpresa, porque não era para mim da vez apostólica, era para ele. E eu não preparei a palavra, mas Deus já me deu ali. Eu não sei se é uma prova, se é um desafio, mas nós vamos ter a palavra de Deus para ler a semana inteira, o Salmo 119. Amém? Então vamos para nossas casas, para nossos afazeres, com a graça de Deus em nossas vidas. Senhor Deus Pai poderoso, no nome de Jesus, que através de mim, Senhor, possa fluir as tuas bênçãos, através dessa bênção apostólica, que é muita honra para mim, Senhor meu Deus, ser escolhido por Ti, para que em nome de Jesus, Senhor, ilumine nossa inteligência, clareie a nossa visão, abençoe a nossa língua, cuide do nosso coração, Senhor, unja as nossas mãos, fortalecendo os nossos joelhos e dirigindo os nossos passos. Que o seu grande amor não nos falte, Deus poderoso, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos e que a companhia, a amizade, a consolação e a presença do Santo Espírito esteja com todos. E quem receba, diga glória a Deus.